Bem-vindos, senhoras e senhores, a esta droga de canal. Eu sou o Lucas e os problemas só começaram com a chegada da segunda geração. Hoje nós fazemos essa conclave virtual para falarmos da segunda edição de Vampiro à Máscara. Primeiro eu quero agradecer o apoio da galera, nós estamos chegando a quase 500 inscritos aqui nessa droga de canal. Eu sou muito grato por essa contribuição, eu sabia que a galera realmente está gostando do conteúdo aqui dessa droga. E já tinha gente pedindo de novo, o conteúdo de Vampiro à Máscara. E olha que nós só fizemos 3 vídeos de lobisomem. Mas mesmo assim aqui estamos falando sobre a segunda edição de Vampiro à Máscara, um tanto quanto repetitiva da primeira edição, mas mesmo assim vale a pena falar sobre ela. Mas por que exatamente fazer uma segunda edição? Em comparação com os livros que a gente tem de leitura e não de jogos como de RPG, as edições elas são feitas como uma forma de atualização ou então uma forma de revisão de texto. E é o que acontece bastante na segunda edição. Muitos textos são revisados, muito texto é reciclado e tem uma nova roupagem em convergência com o que é citado no livro. Já vou chegar nesses aspectos. As imagens do livro, elas são completamente de acordo com a temática que ali apresenta. A gente tinha um problema muito grande na primeira edição porque ela não apresentava exatamente o que o livro propunha. Então aqui na segunda edição, finalmente nós temos algo mais concreto, algo que as pessoas pudessem dizer que realmente é um jogo de horror pessoal. Eu havia ficado devendo uma explicação, um vídeo para falar sobre Václav Havel, que na verdade se diz Václav Havel. Esse cara ele foi o primeiro presidente da República Tcheca e o último presidente da Tchecoslováquia. O que isso quer dizer? O Václav Havel, durante o governo da antiga União Soviética, ele fazia muitos protestos contra o governo de lá, Ele era um escritor de teatro e ele ficou muito famoso porque a sua forma de agir, sua forma de protestar era por meio da arte, além dos protestos na rua. E assim ele ficou conhecido para que passeatas fossem feitas em toda a União Soviética, pelos países que compunham a União Soviética, e assim os sindicatos puderam se organizar, mesmo com ele preso. Ele foi preso 2 vezes durante esse período, e eles conseguiram se organizar para poder derrubar, mostrar para o governo que ele não era mais necessário, que ele era completamente ditatorial. Se você quiser saber mais, procure por Václav Havel, mas principalmente leia as obras dele, porque elas falam justamente sobre a liberdade, sobre a função social que nós temos de fazer a mudança. Então quando Mark Rehnhagen fala de Václav Havel, ele está querendo dizer que por meio da arte dele e da sua, você pode fazer a mudança sim. Mas falando do livro em si, o que muda exatamente da primeira para a segunda edição? Primeiro que nós temos que considerar que teve sim, como eu disse, uma reciclagem de textos, mas essa reciclagem de texto ela veio de uma forma muito próspera, de uma forma muito mais organizada. Os autores do livro eles são os mesmos da primeira edição e algumas outras pessoas que colaboraram tanto para os jogos testes do sistema quanto para a contribuição de artes. São as únicas coisas que mudam, mas os textos como eles são reciclados, há poucas coisas que são adicionadas. Há uma reorganização de informações que é muito importante e olha só como isso é peculiar para a gente perceber como a posição de parágrafos até ele dá outra roupagem para um livro. Tanto a disposição de capítulos, de subtítulos, títulos, elas são muito importantes para caracterizar cada elemento do jogo. Eu vou entrar em detalhes daqui a pouco sobre as coisas que mudaram, as coisas que merecem um destaque, na verdade, não vou falar sobre todas as mudanças, porque alguns textos estavam simplesmente mal escritos e eles fizeram de outra forma. E eu já digo logo que eu não vou repetir as coisas que eu disse lá no meu primeiro vídeo dessa droga de canal, então eu quero fazer uma recomendação. O Rafael Damascena, lá do Vale das Trevas, ele fez um vídeo falando sobre a introdução da primeira edição e da segunda, falando sobre algumas curiosidades em relação aos termos, como o jogo é apresentado, falando sobre um pouco de salvação, como a Golconda é apresentada nas primeiras edições. Tá muito interessante, eu recomendo pra caramba, vou deixar o link aqui embaixo. Então o que mudou exatamente da primeira e da segunda edição? Nota-se que logo no começo, quando ele propõe um jogo na criação de personagem, na proposta de cenário mesmo de Vampiro à Máscara, ele sugere, ele espera que os jogos sejam feitos em que os jogadores eles já sejam um grupo. Então logo no começo diz a intenção de organização dos jogadores,
espera-se que eles se organizem em proles, né? Esse é o termo que eles usam, ou então coteries. Hoje em dia a gente usa coteries, mas aqui nas primeiras edições ele usa o termo prole para se referir aos jogadores, porque eles são jovens, eles precisam se unir para poder sobreviver. O livro vai dar um maior destaque também para o engajamento na vida mortal. Disse que os vampiros eles precisam de uma vida mortal para que eles não caiam na insanidade. Eu acho que é engraçado que na elaboração do livro, exatamente, ele tem algumas gafes na primeira edição. Quando chega na segunda, ele faz algumas correções. O termo Elísio e o antecedente status, eles são citados no glossário, mas eles não são especificados ao decorrer do livro. Então, quando você vai na criação de personagem, por exemplo, você tem lá o antecedente status, mas quando você vai no capítulo específico de antecedentes, não existe o antecedente status. A gente só vai encontrar ele no livro dos jogadores, mas isso é corrigido e é colocado aqui. Assim como o termo do Elísio. Ele é citado no glossário da primeira edição, mas ele não é especificado no livro em si. Aqui na segunda edição, se especifica, é a mesma explicação que eu havia dado lá em Chicago by Night, quando ele fala o que é exatamente um Elísio. Assim como no livro de Lobisomem eu havia dito que ele apresenta a regra de ouro e a criação de personagem é um pouco mais específica, ele tem mais cuidado na hora de falar como que vai se dar essa criação, como que é uma personagem vampiro, como o jogador deve encarar essa personagem, o que deve ser criado, o que deve ser considerado, e para o narrador oferece essa criação de uma crônica elaborada para o cenário de Vampira Máscara. Faz aquela revisão de texto, mas de uma forma muito mais clara, muito mais voltada para esse clima de terror. Eu havia falado sobre as especializações, que na primeira edição ele oferece 3 formas de você lidar com ela, mas aqui na segunda ele já corta isso, escolhe uma, que é aquela de você tirou 10, você pode fazer a rerolagem. Outro aspecto que ficou muito importante, e eu acho que isso é muito mais para os jogadores e não para o narrador em si, é a característica, é a identidade de cada clã. Porque na primeira edição tem umas imagens assim meio xoxas. No meu primeiro vídeo eu não coloquei imagens, eu não sabia como colocar imagens em vídeo ainda, mas eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês entenderem a diferença entre essas duas edições e como as imagens melhoraram e como elas contribuem para o jogador criar personagens muito mais identitárias em relação ao clã que ele escolheu. Nossa, na primeira edição simplesmente é largado, é um texto corrido, que é aquele mesmo problema que a gente tem em Lobisomem Apocalipse, que só vai ser corrigido na terceira edição. Mas isso do livro básico. Nos livros do jogador tem uma especificação, um lugar separado para eles. Aqui em Vampiro isso já é corrigido na segunda edição, o que é perfeito. E já que a gente tocou no assunto de clãs, existe uma coisa muito peculiar em relação aos Tremere. Na primeira edição eu havia comentado que a maldição do clã Tremere era o laço de sangue direto com os anciãos. Aqui na segunda edição ele está naquela mesma maldição que a gente vai encontrar na segunda edição, que é um enfraquecimento desse laço de sangue. Eles não estão no laço definitivo com os seus anciões, ele está apenas a um passo para se tornar um escravo deles. Então olha só como existe essa progressão de uma trama interna, uma trama, vamos dizer assim, até metalinguística, que você encontra no texto, falando sobre as fraquezas, e quando a gente chega na quinta edição, a gente tem uma completa ruptura desse clã. Eu não acho que isso foi pensado, eu acho que isso foi uma oportunidade mesmo, e funcionou, eu devo admitir. Tem algumas coisas que mudam radicalmente, como por exemplo as disciplinas e os frenesi. Começando pelas disciplinas, algumas são quase que completamente reescritas. As disciplinas que mais mudam são animalismo e presença, eles são reordenadas, alguns poderes que são de nível 2 são levados para o nível 1, alguns de nível 5 para o nível 4, enfim. Eu coloquei tudo isso lá na droga de página, eu tô com a droga de Insta também, eu não mexo direito lá, não sei mexer, eu odeio Instagram, mas se você quiser dar uma olhada lá, tá bem desorganizado lá, mas você consegue achar. Dá uma fuçada lá. E os tipos de frenesi, como eu havia dito, eu não sei porque isso mudou, talvez porque queriam simplificar, mas acabou diminuindo a importância, ao meu ver. Os tipos de frenesi eram 3, um em relação ao medo, um em relação à fome, outro em relação à ira. E aqui ele só coloca 2 tipos, que seria o frenesi em si e o hot wreck, que é o medo, geralmente causado por fogo. E esse frenesi normal
ele vai incluir tanto o frenesi causado pela fome quanto causado pela ira. Uma coisa que mudou, e mudou para mal, não que a mudança exatamente ela tenha sido ruim, mas olha só o que aconteceu. A gente tem em agosto o lançamento de Lobisomem Apocalipse, e em setembro, eu acho que é em setembro que é lançada a segunda edição de 92, mas veja bem, no Lobisomem Apocalipse a gente já é apresentado a uma regra de combate diferente. A gente tem um mês depois, no lançamento de Vampiro à Máscara, uma outra regra de combate. Então olha só como as coisas realmente não conversam. Os departamentos, eu não sei o que aconteceu nessa droga, que as pessoas não se conversaram e aí você não consegue fazer o que as pessoas discutem até hoje, que é o crossover. E sendo que nos livros eles propõem os crossovers, então não dá para aplicar. Então quando você vai usar a regra da segunda edição de Vampiro, simplesmente não funciona porque os dons eles seguem as regras de combate do Lobisomem Apocalipse e vice-versa. Então realmente os cenários não se conversam, você precisa realmente escolher qual você vai usar e não dá para misturar. Mas vale lembrar também que no final do livro básico de Lobisomem Apocalipse ele já fala que os cenários eles devem ser jogados individualmente, assim é sugerido, né? Ao final do livro ele propõe o primeiro capítulo, o primeiro arco de Forged in Steel, que é uma aventura que vai ser continuada lá em Ashes to Ashes. Eu já falei desse livro, dá uma olhada aí no canal. É um livro que ele vai fazer uma introdução ao cenário de Chicago, e aqui a gente tem disponível em português, mas infelizmente nenhum dos outros suplementos de Chicago foram traduzidos, mas é legal de você ler para você ter uma ideia de como seria um jogo de Vampiro à Máscara, para ter ideia qual é a montagem desse cenário. Aliás, é descrito passo a passo como foram as escolhas do Mark para fazer a ambientação desse jogo, pelo menos dessa parte da aventura, porque Ashes to Ashes é uma aventura do Stuart Wick. E o livro finaliza, tem umas últimas palavras, mas como eu disse, ele tem algumas considerações sobre essa edição, o Mark Verhagen, né? Mas as palavras basicamente são as mesmas e ele tem as recomendações que ele faz de obras, né? De filmes, livros, enfim. Para finalizar, realmente não tem muita coisa o que se dizer da segunda edição, ela é bem parecida com a primeira, mas existe uma coisa que eu já vim pontuando desde o começo desse vídeo, que é a estética do livro. Quando a gente vê Vampiro à Máscara, a gente tem citações de bandas que são dos anos 80, que são do começo dos anos 90, a gente tem Bauhaus, tem até carta do Vampire the Eternal Struggle, que é o card game, né? Tem cartas lá em homenagem àquele ator que fez o primeiro Drácula, né, que é o Bela Lugosi, se não me engano o nome dele. E tem uma música justamente que eu usei nesse vídeo aqui, para ambientação. Tem muita referência desses anos 80 e é muito importante entender qual é a ideia de Vampiro à Máscara a partir dessas referências. Então se ele coloca lá uma citação de The Cure, uma citação de Joy Division, é importante ir atrás para você entender essa atmosfera que eles estavam entendendo. Mas de uma forma meio marqueteira, vamos dizer assim, então pode ser que pela temática de vampiro, esse público-alvo tenha se engajado mais, porque não tem exatamente essa identidade na primeira edição. E aqui, cara, é uma ambientação punk, pós-punk e gótico. Eles se identificam com a atmosfera, com a moda desses movimentos sociais, né, desses movimentos suburbanos. E isso me leva para o segundo e último ponto a ser feito, que é uma comparação rápida com a opinião das pessoas em relação ao V5. Pensa comigo, se Vampiro à Máscara tem todo esse estilo preto e branco, tem todo esse estilo voltado para o pós-punk principalmente, porque ele é um pouco mais filosófico do que o próprio movimento punk, então a gente realmente tem um choque de cultura, um choque de ambientação. Até o V3, né, a edição revisada, a gente tem um choque quando chega a V20 e quando chega a V5, principalmente estético. Sinceramente, não faz sentido todos os clãs terem essa roupagem dessas culturas suburbanas. Não faz sentido todo o Ventru, todo o Brujah terem até mesmo o mesmo estilo, simplesmente porque o livro quer se sufocar nesse estilo. Então o V5, eu acho ele bem fiel ao que realmente deveria ser desde o começo, que é você focar no estilo moderno e apenas algumas repartições, alguns clãs, eles se manterem presos a essas culturas suburbanas, como os anarquistas em si, que é uma seita, se pode-se dizer que é uma seita, e nós temos os Brujah. A impressão que eu tinha é que nessas edições antigas, pelo fato do livro sugerir toda essa temática mais sombria, mais voltado para o terror punk gótico,
ele vai te forçar a fazer até mesmo as suas personagens de batom preto, unha preta, vestir preto. Entende onde eu quero chegar? Não tô criticando, não tô falando que é ruim, mas que todo vampiro que você encontra, ele vai estar de sobretudo e cabelo comprido? Então eu realmente acho que o V5 acertou em expandir o estilo das personagens de uma forma mais pop, uma forma mais popular na moda do livro. Bom, a gente vai ficando por aqui. Para alegria de muita gente, o próximo livro que a gente vê é o Guia dos Jogadores para o Sabá. E a gente vai ver se a proposta é bobalhona, como a gente viu até agora, vendo suplementos da primeira edição, ou se realmente a gente tem aquele bicho-papão prometido que a gente tanto almeja, falando aqui nas comunidades de Vampira Máscara. Então, se você tiver alguma coisa construtiva para falar sobre esse vídeo, sobre a segunda edição em si, então deixa uma droga de comentário aí, eu realmente gostaria de saber. Se quiser fazer alguma crítica construtiva também, bota aí a droga de comentário, compartilha nas suas redes sociais, com suas mesas, tanto faz, curte, se inscreve aí, e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Então, abraço!